Olá, sejam bem-vindos a mais um webinar do OTRS 8. Meu nome é Vanessa Pavan, consultora aqui da OTRS Group, e hoje nós vamos continuar sobre os tópicos do nosso webinar, falando da parte de dashboards, relatórios e calendários. Então, eu estou aqui na minha primeira tela e a gente vai abordar esses três tópicos aqui, falando um pouco mais como a gente pode customizar os nossos dashboards, como que estão a parte de estatísticas e relatórios nessa versão 8 do OTRS, e também a parte de visão geral de calendário e criação de compromissos. Se vocês tiverem qualquer dúvida relacionada ao conteúdo que foi abordado em qualquer um dos vídeos do webinar, vocês podem entrar em contato no site do otrs.com.br, que nosso time de vendas entrará em contato com você. Então, iniciando sobre o nosso primeiro tópico, que é a parte de dashboards ou nosso painel pessoal. O dashboard ou o painel, ele é a primeira tela que você visualiza após fazer o login na interface aqui do seu agente. Então, você vai ter aqui essa primeira tela que é o nosso dashboard. Esse dashboard, por ser a primeira tela que você vai visualizar no sistema, é importante que nela já contenha as informações que são necessárias para você no dia a dia. Se você é um analista, se você é um gestor de alguma área de suporte, de vendas, não importa qual tipo o seu cargo, qual é o seu papel, é importante que nessa tela aqui você tenha as informações que são necessárias para você fazer o seu atendimento, começar a sua análise dos problemas, das solicitações que você vai atender. E com isso, a gente tem uma gama de possibilidades e customizações nessa parte aqui do dashboard. Eu vou passar por cada uma das opções que a gente tem aqui, para vocês verem a quantidade de flexibilidade e as opções disponíveis que a gente tem nessa primeira parte. Primeiro ponto que é importante reforçar sobre o nosso dashboard, o nosso painel, é que aqui eu posso ter várias informações que não são apenas em relação a tickets, chamados. Eu posso ter aqui informação referente à base de conhecimento, referente à parte de item de configuração, referente à parte dos compromissos de calendário. Então, vocês vão ver que na hora que eu for alterar ou adicionar alguma coisa, vão aparecer diversos objetos de negócio que podem ser inseridos aqui nessa parte. Primeiro ponto também que é importante falar sobre o nosso painel é que além dessa possibilidade de diversas informações diferentes, eu também tenho vários layouts diferentes que eu posso escolher. Então, se eu quiser concentrar as minhas informações numa tela de uma coluna, ou então de duas colunas, ou até três colunas, eu tenho essa possibilidade. Eu só preciso escolher aqui qual é o layout que mais me agrada e ele vai ficar salvo para toda vez que eu for fazer o login do sistema. E depois eu já também passo por cada uma dessas opções aqui para mostrar as configurações. Uma outra opção que a gente tem disponível aqui no nosso painel é essa opção aqui do modo Pulse. A função do modo Pulse é você habilitar ela uma vez, que nem está mostrando aqui nessa parte, e aí se eu tiver novos chamados, novas atualizações no sistema, ele já recarrega para mim essas informações automaticamente, eu não preciso vir aqui no meu navegador e colocar para recarregar a tela. E agora eu vou passar sobre algumas opções que a gente tem aqui no nosso dashboard, opções que já vêm por padrão, e depois vou passar também como que a gente consegue customizar cada uma dessas visões aqui, não importando qual que for o layout. Então, alguns widgets que a gente tem aqui que são padrões, algumas opções que a gente tem por padrão, é a visão geral de filas, que vai dar para mim aqui uma visão de todas as filas que eu tenho permissão para visualizar, e vou ter aqui os estados possíveis e configurados no sistema, e aqui eu consigo ver então as filas que eu tenho acesso, os chamados que tem em cada estado e ter uma noção de quantos chamados que eu tenho abertos aqui no meu sistema. Ele separa por estado e separa por fila também. Um outro widget que a gente tem aqui é o widget de chamados vencidos, que são chamados que já venceram algum tipo de SLA, pode ser o SLA de reação, de primeira resposta, ou então pode ser o SLA de solução desse chamado. A gente tem um widget também de chamados em lembrete, que é algum chamado que está ou aguardando o cliente retornar alguma informação, ou está com uma reunião agendada.
são os chamados que no momento eles estão pausados aguardando alguma informação para retomar o atendimento. Chamados disponíveis são chamados que estão livres para qualquer pessoa poder fazer o atendimento, então não tem ninguém ainda trabalhando neles no momento, seja porque eles são novos ou então porque eu tinha alguma pessoa que estava tratando, não está tratando mais, se ausentou, está de férias, alguma coisa assim. Então aqui ele vai exibir esses chamados que estão livres para atendimento. O widget aqui que tem a ver com a parte de calendário, que eu consigo ver aqui os compromissos que eu criar lá na minha visão geral de calendário. Então, consigo aqui escolher por qual visão que eu quero ver, se eu quero ver por a visão de agenda, ou visão de linha do tempo, ou visão em grade. E aqui todos os calendários que eu também tenho permissão. Esse tópico que é referente ao calendário e os compromissos, eu vou mostrar na parte de visão geral de calendário. A parte de pessoas aqui, que vai trazer para mim todos os agentes que estão online da ferramenta, os clientes e também se eu tiver algum agente com um período fora do escritório habilitado. Então aqui eu consigo ver as pessoas que estão utilizando o sistema no momento, consigo até por essa opção aqui iniciar uma conversa de chat com alguma delas, sejam elas agentes ou então clientes. E eu também consigo ver rapidamente se eu tiver alguém que não está trabalhando nesse dia na minha empresa ou na minha organização, ou então que está de férias, que está em algum evento, eu consigo ver aqui através dessa configuração do período fora do escritório. A parte de base de conhecimento, que vai trazer para mim aqui as bases que foram atualizadas recentemente. E aqui são novidades do grupo OTRS, quando a gente tem alguma liberação de uma versão nova, alguma correção de segurança, algo assim, vocês têm acesso a essas novidades. E clicando nos links, vocês vão ter as informações do que foi corrigido, em qual versão do OTRS. Então, eu tenho esse menu aqui disponível também. E por último aqui, eu tenho o menu de itens de configuração que vai trazer para mim os meus itens do CMDB, que são os meus computadores, ou então os meus projetos, contratos, minhas máquinas, tudo que eu tiver ali de inventário nessa parte dos meus widgets. Então aqui, nas outras visões, eu tenho os mesmos widgets também, só que a distribuição é um pouco diferente para eles. E esses são o que eu tenho por padrão e dá para a gente criar mais widgets e configurar da maneira que eu quiser também eles. Agora eu vou passar para a parte de como que funciona a configuração de cada um desses widgets e também como que eu configuro o que eu querer, se eu querer criar alguma coisa nova, ou então se eu quiser remover ou trocar a ordem de cada um desses widgets. Bom, primeiro ponto, então, como a gente faz a configuração dos widgets de cada um deles, se eu quiser alterar o nome ou colocar alguma informação. Vocês vão ver que cada um dessas opções aqui, desses widgets, lembrando que eu consigo também, se eu quiser, deixar nessa visão com o túnel expandido, ou eu posso selecionar cada um desses widgets aqui e reduzir eles, deixar eles nessa maneira aqui também. Então, vocês podem deixar escondidos os valores ou então deixar expandido, por padrão ele vem expandido, basta selecionar essa opção aqui. Agora, vocês vão ver que do lado aqui eu tenho o nome do meu widget e na outra lateral eu tenho a parte da configuração do widget. Isso aqui vai ser a configuração para cada um deles individualmente. Se eu vir aqui em configuração, eu vou ter a opção disponível para configurar esse widget aqui. Nesse caso, eu só consigo trocar o meu nome, então se eu quiser, em vez de visão geral de filas, colocar só visão geral, eu posso remover aqui, dar um salvar, e ele já troca aqui o nome para visão geral. Para outras opções, para listas de tickets, eu vou ter outras opções aqui disponíveis, algumas opções a mais. Então, tanto para o vencidos, lembretes disponíveis, que são listagens de chamados, eu vou ter, primeiro ponto aqui. Primeiro ponto que eu vou ter é a configuração do título, que nem eu tinha na parte da visão geral. E aqui eu tenho a opção de mostrar ou esconder alguma coluna. Nesse aqui dos tickets vencidos, eu tenho o número do ticket, o título, a prioridade, a data de criação
e o tempo de escalação. Se eu quiser aqui configurar e remover ou acrescentar algum outro campo, eu tenho essa possibilidade. Então, aqui eu tenho as colunas que estão marcadas e eu posso tanto desmarcar uma coluna como também trocar a ordem. Então, se eu quiser o título antes do número ou a prioridade antes do número, eu posso fazer isso aqui também. E daqui para baixo são outros campos que estão disponíveis para ser utilizados e que podem ser configurados por aqui. Então, eu vou colocar, por exemplo, para trazer também o estado, o tempo de escalação eu já tenho aqui, e aqui eu posso ter o proprietário, posso ter o cliente, se eu quiser colocar o nome do cliente, o nome do usuário, tipo, serviço, SLA, então eu tenho várias opções aqui disponíveis, campos dinâmicos também. Então eu posso acrescentar aqui os campos que eu quiser, colocar na ordem que eu quiser também. E aqui para baixo eu tenho a configuração do que esse meu widget está trazendo. No meu caso aqui é o widget de chamados escalados, então ele está fazendo a ordenação pelo tempo de escalação. Se eu quisesse colocar a ordenação pela idade ou pela data de criação, pelo ID do cliente, eu posso escolher aqui o campo que eu quiser. E aqui eu tenho o filtro, o que então que ele está trazendo para montar essa listagem. Por parte do widget dos vencidos, é a parte de escalação dos chamados. Para, por exemplo, os widgets de lembrete, são chamados que estão no estado de lembrete, chamados que estão no widget disponíveis, são chamados que estão desbloqueados. Então, aqui eu posso montar várias condições diferentes. Para o meu caso aqui, o filtro está o tempo de escalação, os chamados que estão escalados há mais de 1 minuto. Eu poderia trocar aqui, colocar hora, dia, mês, ano. Posso colocar aqui, em vez de 1 minuto, colocar 5 minutos, 10. Então, eu tenho várias opções que eu posso escolher aqui. Posso ter uma condição só, ou também posso ter mais de uma. Então, se eu quiser deixar essa minha lista um pouco mais específica e colocar por uma determinada fila, ou por um determinado SLA, ou então por um determinado proprietário, eu posso escolher aqui a opção desejada, ou prioridade. E aí eu posso escolher aqui quais as prioridades que eu quero ter nessa condição. E a última opção que eu tenho aqui é o número de resultados que ele vai trazer ali na minha lista de tickets. Eu posso deixar o valor aqui como padrão 10, porque mesmo se eu tiver mais de 10 valores, essa minha lista já vai recarregar automaticamente, ela já vai expandir. Então, aqui vocês podem deixar o valor padrão mesmo. Vou dar um salvar aqui. E aqui eu já tenho, então, as alterações das colunas. Então, ele colocou o título na frente, depois o número, e acrescentou também o estado do chamado e quem é o proprietário. Então, a partir daqui eu já consigo fazer uma análise um pouco mais a fundo e ver ou perguntar para o proprietário por qual motivo que o chamado está em aberto ainda, ou então ver por que esse chamado que está em lembrete está contando o SLA. Então, a partir daqui eu posso fazer várias análises diferentes. Então, para cada um desses widgets aqui, que são do tipo de lista, eu tenho aqui a condição que está configurada. Então, por exemplo, aqui tempo de pendência. No de disponíveis, vou ter o filtro aqui, os chamados que estão desbloqueados. Então, aqui eu tenho várias opções que eu posso utilizar para essa parte da configuração do widget quando se trata do widget de lista. E para os outros widgets eu tenho também as configurações, vou ter alguns atalhos também, então por de compromisso eu posso colocar aqui, tem um atalho para já criar um novo compromisso no meu calendário. Aqui eu vou ter as configurações de que maneira eu quero que fique a minha exibição ali por grade, por linha do tempo, por agenda, se eu quero que mostre os fins de semana, posso até customizar algumas coisas por aqui. O widget de pessoas eu posso configurar se eu quiser trocar a ordem ou então não exibir, por exemplo, os que estão como fora do escritório.
posso alterar aqui, e aí ele já não traz mais. Então, cada um pode ter a sua configuração, parte de base de conhecimento também. Tem aqui as colunas que são correspondentes à parte da base de conhecimento. E a mesma coisa para o item de configuração aqui também. Vou ter as colunas do item de configuração, vou ter as opções aqui de ordenação referente à parte do CMDB, vou ter os filtros também referentes à parte do CMDB, então estado de implantação, estado de incidente, classe. Então, para cada um deles, eu vou ter aí a configuração individual. Quando eu estou falando da parte de listagem de tickets, listagem de base de conhecimento, lista de item de configuração, vocês vão ver que tem uma outra opção aqui, que é essa opção de expandir filtro e esse selecione pré-definição. Aqui, o que significa essa opção? Se eu quiser ter essa lista aqui de chamados, por exemplo, disponíveis, quero ter ela padrão. E se eu quiser depois fazer algum filtro, filtrar por fila ou por proprietário, eu quero poder fazer isso, alterar na hora que eu quiser, mas a configuração padrão que eu quero é essa aqui. Então, eu consigo colocar esses filtros adicionais utilizando essa opção aqui. Por exemplo, nessa lista aqui de disponíveis, eu tenho já uma pré-definição que ele está trazendo só os chamados que estão em aberto. Então, se eu tiver algum chamado que não está em aberto, se eu quisesse ver os disponíveis dos que estão em fechados, eu poderia colocar aqui essa outra opção e aí ele faz um novo filtro aqui para mim com base na minha lista aqui dos chamados disponíveis. E aí, se eu clico aqui nessa opção de expandir o filtro, ele vai trazer aqui para mim a condição que ele está usando no momento. Então, ele está pegando pelos chamados que estão em aberto. E eu posso, se eu quiser, adicionar alguma outra opção de filtro aqui também. Eu vou utilizar a opção aqui para criar um novo filtro. Então, supondo que eu quero ver desses disponíveis os que estão em uma determinada fila. Então, vou colocar aqui o parâmetro da fila. E vou adicionar também o de categoria de estado, porque eu só quero ver dos abertos. E aqui eu vou colocar algumas filas que eu tenho no sistema. Então, vou colocar a fila de Service Desk. Então, dos disponíveis que eu tenho, eu quero saber quantos que estão nas filas de TI e quantos que estão em aberto desses disponíveis. E aqui ele já filtrou para mim, daqueles 9 ele trouxe 2 chamados só que estão disponíveis na parte de TI. Vou dar aqui um novo e vou inserir um nome aqui para ele. Então, TI abertos. Vou dar um salvar. E aí, eu já tenho aqui a minha lista pré-definida. Posso aqui já até ocultar essa opção aqui do filtro. E aí já tenho aqui a minha lista pré-definida daqueles 9. Tenho só 2 chamados disponíveis de TI. E se eu quiser trocar depois, em vez de ver o da TI, ver os que estão em abertos, ou então ver os que estão fechados, eu posso ir trocando essa lista aqui. E eu já vou ter essa opção aqui pré-definida para usar futuramente, se eu quiser também. Então, para cada um desses widgets aqui, de tickets, ou então da parte de base de conhecimento, eu tenho essa opção aqui de fazer um filtro. Eu posso, se eu quiser, só fazer esse filtro aqui no momento, para utilizar nesse momento aqui, ou então eu posso, se eu quiser, salvar ele para usar ele depois, futuramente, em outras ocasiões também. Então, se eu quisesse, por exemplo, de base de conhecimento, filtrar aqui o estado para trazer só as que são externas, ele já fez aqui um filtro para mim. Eu posso, se eu quiser, depois salvar. Se eu remover aqui meu filtro, ele volta a trazer as bases de conhecimento aqui, a lista de 3 bases de conhecimento. Então, essa é uma outra opção aqui que a gente tem também, bem poderosa quando se fala da lista dos chamados e da lista de base de conhecimento, esse MDB,
que é essa opção aqui de filtro, que aí não preciso gerar nenhum relatório, dentro aqui dessa própria listagem, eu já consigo configurar algumas condições, inserir alguns filtros, para filtrar a minha pesquisa e melhorar agilizar a minha análise aqui também. E agora que a gente já falou da configuração de cada um desses widgets, eu vou falar da configuração geral do de onde eu posso configurar os widgets que eu quero ou não que estejam aparecendo para mim. A configuração geral desse widget é feita nessa opção aqui. Então, acima onde eu tenho os meus layouts e o modo pulse, eu vou ter aqui a configuração geral da tela. E aqui eu tenho exatamente a ordem que está configurada ali nos meus widgets para o meu layout de uma coluna só. Se eu for nos outros layouts de 2, 3 colunas, eu vou ver aqui como é que está a distribuição. E o que eu consigo fazer nessa opção aqui? Eu posso criar novos widgets, posso remover algum widget e posso também alterar a ordem. Para alterar a ordem é bem simples, é só eu vir aqui com o mouse e selecionar o widget que eu quero alterar. E aqui eu posso ajustar a ordenação. Então, se eu quiser colocar pessoas no início, colocar, por exemplo, base de conhecimento também no início, eu posso arrastar aqui. Se eu quiser, por exemplo, remover o widget de novidades, eu posso remover aqui, ele vai pedir uma confirmação para mim. E aí eu posso ir configurando isso para cada um dos layouts. Eu tenho que acessar cada um deles e fazer a configuração de como que eu quero que fica a distribuição em cada um desses diferentes layouts disponíveis. Então, eu fiz algumas alterações aqui para o meu layout de uma coluna. Coloquei o widget de pessoas logo no início e o de base de conhecimento e removi o widget de notícias OTRS. Vou dar aqui um salvar e ele já recarrega para mim no mesmo momento, instantaneamente. Ele já vai trazer aqui para mim o widget que eu configurei logo no início. E se eu procurar aqui, eu também já não consigo ver aquele widget de notícias do sistema. Então, a configuração dessa parte aqui de trocar as ordens e remover é bem simples. Se eu quiser, por acaso, voltar na configuração original, eu posso escolher essa opção aqui de restaurar, e ele vai pedir para mim uma confirmação. E aqui eu tenho a opção para adicionar novos widgets. Se eu vir aqui em adicionar novo, eu vou ter aqui as possibilidades que eu posso inserir aqui no meu painel. Então, eu vou ter widgets sobre calendário, por exemplo, calendário de recursos, o calendário de compromissos, de CMDB, vou ter lista de clientes e usuário cliente, vou ter aquela opção de pessoas, escalações, que é uma lista de tickets, parte de base de conhecimento, de lista das bases de conhecimentos criadas e atualizadas recentemente, lista de chamados abertos, métricas de fila, chamados que estão dentro de um processo, lista de ticket. Então, aqui eu posso, se eu quiser, adicionar essa opção aqui de lista de ticket, que vai ser um widget geral, que eu preciso depois configurar, inserir os meus filtros e fazer a configuração. E eu vou fazer aqui uma outra adição e vou colocar um widget do mais um do CMDB. E vou acrescentar um outro aqui também, a lista de clientes para mostrar como que fica também. Então, eu adicionei esses 3 widgets na minha primeira visão aqui de uma coluna só, do primeiro layout. Se eu quiser adicionar para os outros também, é só vir aqui no mais, selecionar qual é a coluna e selecionar a opção mais e adicionar esses widgets. Vou dar um salvar. E aqui no final da minha tela, eu já tenho a minha lista de tickets que eu preciso configurar, qual que vai ser a condição, se vai ser tickets de prioridade muito alta, ou tickets de uma pessoa específica, ou de uma feira específica. Eu tenho mais uma lista aqui do CMDB e vou ter aqui uma listagem de clientes, que traz aqui o nome do cliente, a identificação dele, quantos chamados que ele tem aberto, fechados, então eu posso ter também essa consulta bem rápido nessa parte aqui do meu painel principal. Aí, se eu quiser configurar a minha lista
de tickets de, por exemplo, prioritários. Vou deixar para trazer o número do chamado, o título, a data de criação, o estado e o cliente. E o filtro, eu vou colocar aqui o meu filtro de prioridade e vou colocar para trazer só os meus tickets de prioridade alto e muito alto. Então, já filtrou aqui naquela minha lista de quase 20 tickets, ele só está trazendo 2 tickets aqui. E uma outra opção que também é possível fazer, deixa eu só alterar aqui a ordem dos meus widgets. Eu tenho aqui 2 widgets de item de configuração. E eu vou fazer um filtro aqui para separar por classes. Então, por exemplo, esse aqui vai ser os itens de hardware. E vou filtrar aqui para ele trazer os itens de configuração da classe de hardware. Ele já atualizou aqui. E para esse outro aqui, vou colocar itens de software. E vou filtrar pela classe também, só que pela classe de software. Então, aqui eu fiz um exemplo de filtros e aqui vocês conseguem ver uma outra possibilidade que a gente pode ter. Eu poderia ter 2 widgets exatamente iguais, só que com condições com filtros diferentes para fazer uma comparação aqui. Então, eu poderia separar os meus itens de configuração por classe, poderia separar minhas bases de conhecimento por estado, as que são externas, as que são internas. Então, eu tenho muitas opções possíveis aqui nessa parte dos nossos dashboards. Bom, agora já falamos sobre a parte aqui do nosso painel. Agora vamos falar sobre a segunda opção, que é a parte de estatísticas e relatórios. Nessa opção aqui, a gente vai conseguir criar tanto listas de tickets, então como se fosse uma planilha de Excel, consigo também criar alguns tipos de gráficos e consigo também criar relatórios para serem enviados automaticamente por e-mail ou então para serem executados aqui dentro do sistema. Esse tópico de relatórios e estatísticas, ele não vai ser abordado com muita profundidade, porque não é o objetivo do nosso webinar de hoje, é mais mostrar aqui as diferenças e as mudanças da versão nova do sistema. Porém, eu vou mostrar aqui alguns relatórios já criados e vou mostrar as possibilidades aqui também, revisando alguns tópicos da parte de relatórios. Então, aqui, o primeiro ponto que a gente vai ter é a separação do que é relatório, do que são as nossas métricas, as nossas listas e relatórios estáticos. As nossas listas vão ser listagens de tickets, ou então listagens de compromissos, onde eu consigo configurar as colunas, é bem similar com uma planilha de Excel. Eu faço ali a configuração, coloco todas as colunas que eu quero visualizar e posso depois executar, abrir isso numa planilha, ou então abrir em SSV, ou então dentro da opção de imprimir, como se fosse um PDF. As minhas métricas são comparação de dados que a gente faz para obter alguma visualização de gráfico e de número. Então, é quando eu quero comparar, por exemplo, quantos chamados que eu tenho aberto em cada uma das filas, quantos chamados eu tenho por proprietário. Então, a Daniela, por exemplo, tem 10, a Carmita tem 5, o Rodrigo tem 15. Então, toda vez que eu quero comparar informações e ter informação em número, eu quero ter um total, uma acumulação dos chamados, eu uso a opção aqui de métricas. Então, chamados criados durante a semana, quantidade de chamados fechados, chamados por fila, por proprietário, comparação de serviço, estado, serviço e fila. Tudo isso eu faço nessa primeira opção aqui.
Eu posso fazer comparação de informação de chamado, tempo de atendimento, tem outras opções disponíveis aqui na hora que eu vou fazer a configuração. E a opção de lista de relatórios é quando eu quero criar um relatório, às vezes, por exemplo, um relatório semanal ou então um relatório diário, e nesse relatório vai englobar métricas e listas. Então, eu quero inserir duas métricas que eu fiz de chamados criados e fechados da semana, e quero também colocar uma lista que eu criei para ter ali as colunas que eu configurei para essa lista, com todos os chamados que foram abertos, informações sobre eles. Então, eu posso configurar isso tudo dentro de um relatório só, e ele vai ser um relatório como se fosse num formato PDF. Bom, aqui vocês vão ver que sempre vai ter, então, essa primeira divisão. E aqui eu vou ter algumas ações que eu posso fazer, por exemplo, adicionar um relatório, criar uma estatística, e aqui também importar uma estatística. E eu posso, se eu quiser, utilizar a opção de ir até, quando eu quiser ir para alguma dessas listas, desses widgets específicos aqui também. Para a parte de relatórios, na tela aqui de configuração de estatísticas, eu também tenho a parte dos layouts, então vocês podem escolher se querem ver os relatórios no formato de uma, duas ou até três colunas. E vocês vão ver que, assim como no dashboard, eu também tenho para cada um dos widgets a configuração. Então, se eu quiser trocar o nome, se eu quiser adicionar alguma coluna ou remover alguma coluna, acrescentar algum tipo de filtro, eu posso configurar isso por aqui. E eu tenho também a configuração geral, se eu quiser remover, por exemplo, a opção de estático ou então trocar a ordem e deixar a lista de relatórios no final. Salvar aqui. E aí, já faz as alterações também. Então, para essa tela, a gente também tem aquelas mesmas opções. Também tem os filtros, então se eu quiser filtrar o que é relatório de chamado, o que é relatório de compromisso, o que é relatório de CMDB, eu posso utilizar essa opção aqui. E aqui eu vou ter também alguns atalhos para criar uma nova estatística, uma nova métrica, uma nova lista, ou então importar também essas métricas para às vezes para um outro sistema. Então, se eu tenho um sistema de teste de homologação e tenho de produção, eu posso utilizar essa opção aqui das importações. E aqui eu vou ter cada uma das métricas ou então cada uma das listas. Vou ter sempre o nome, o título que eu configurei, o tipo de objeto, então se ele é uma métrica ou uma lista sobre chamados, sobre CMDB, sobre FAQ, sobre compromisso de calendário. Então, vou ter sempre aqui o nome de objeto, que na hora que eu vou criar um relatório eu determino ali qual que é o tipo de objeto. Vou ter a opção de exportar, a opção de executar e excluir. A opção de executar é se eu quiser rodar e abrir esse gráfico ou então abrir esse relatório, essa lista no meu sistema. E a opção de excluir é se eu quiser remover esse relatório. Às vezes eu criei algum por engano, criei algum de teste, eu posso fazer a exclusão deles. E aí, se eu colocar aqui para executar, ele vai trazer aqui um resumo do título do objeto, descrição, tudo que foi preenchido na hora que foi configurado esse novo relatório. Então, eu posso escolher aqui o formato, posso escolher o fuso horário. Aqui ele vai trazer os eixos que estão configurados, eixo X e eixo Y, os filtros, se eu tiver algum tipo de filtro aqui também, e aqui ele traz um preview de como que vai ser a exibição de cada um desses tipos aqui de relatórios. Vou dar aqui um executar, e aí ele traz aqui para mim a configuração. Eu posso escolher se eu quiser ver do modo agrupado ou do modo empilhado, e aí vou ter aqui as opções e eu posso, se eu quiser, fazer alguns filtros aqui também. Então, se eu quiser tirar alguma fila ou adicionar alguma coisa, eu consigo fazer essas alterações. Então, esse é um exemplo de execução de um relatório de métrica. E aqui
de uma listagem. Então, por exemplo, essa aqui é uma lista. Aqui já mudo o objeto para ticket list, vou ter a descrição, vou escolher o formato. Para descrição lista, eu não vou ter a geração do gráfico, então eu tenho que escolher um outro formato, por exemplo, Excel, ou então opção aqui de imprimir. Vou ter também o eixo X, o meu eixo Y, os filtros, e aqui eu tenho um preview de como que vai ser o formato aqui, que vai sair o meu relatório. E se eu colocar aqui para executar, ele vai gerar aqui para mim um Excel com a listagem aqui dos meus tickets. Então, esses são basicamente os dois tipos de estatísticas que a gente tem no sistema. Se eu vim aqui em criar uma nova estatística, ele vai perguntar para mim qual é o tipo de estatística que eu quero criar. Então, se é uma matriz, que é a opção que eu uso para fazer comparação de dois dados. Se é uma lista, então uma lista de chamados de Excel que eu quero fazer análise. Ou se é o estático para configurações um pouco mais complexas. Eu escolhendo aqui o meu tipo, ele vai trazer aqui o título, a descrição, o tipo de objeto, e ele vai mudar dependendo de qual for o tipo que eu selecionei aqui. Então, para a matriz, eu posso ter de acumulação de chamados, de item de configuração, tempo de resposta, tempo de solução. Se eu vim aqui na opção de lista, aí eu tenho outras opções. Tenho lista de chamados, lista de compromissos, então ele vai filtrando aqui para mim. Vou ter os formatos que também vai mudar. Então, para esses que são lista, eu tenho só a opção de Excel, imprimir e CSV. E para os que são de matriz, eu tenho as opções gráficas, de gráfico de barra, gráfico de linha e gráfico de área preenchida. A parte de fuso horário. E para esses que são tanto os de matriz como o de lista, eu posso configurar se eu quiser para ter uma linha de somatória e uma coluna, ou no meu Excel, ou então no meu gráfico, para ele trazer ali um total para mim. Então, na parte de criação, é basicamente isso que a gente configura na primeira parte. A segunda parte da configuração é da seguinte maneira. Então, aqui eu vou pegar um relatório que já está aberto. Então, aqui foi a primeira configuração que eu mostrei. E tenho aqui as opções disponíveis. Então, se eu quiser mudar o formato, quiser alterar o fuso horário, essa opção aqui, depois que eu faço a criação, é uma opção que aparece, que é bem interessante, que é se eu quiser que esse gráfico aqui fique disponível aqui no meu painel inicial, eu consigo configurar. Então, se eu colocar a opção aqui de sim, eu posso acrescentar ele ali no meu dashboard, então eu posso colocar gráficos também naquele dashboard, as opções de somatória, de linha de coluna, e se eu quero deixar o resultado do meu relatório em cache. Aqui eu tenho o eixo X, que é a parte aqui de baixo, e tenho o meu eixo Y, que é esse outro eixo aqui. E aqui eu vou ter as condições para cada um deles. Então, no meu eixo X, eu estou fazendo pelo tempo de criação, pela hora de criação, dos chamados do último mês. E no meu eixo Y, eu tenho a fila, e pode ser qualquer uma dessas filas. E aí, se eu quiser, aqui ele não está filtrando nenhuma, então ele traz todas as filas. Se eu quisesse colocar para determinadas filas, eu poderia acrescentar por aqui. E aqui, como eu só utilizo comparação de duas informações, eu só consigo acrescentar uma informação no eixo X e uma informação no eixo Y. Se eu remover o elemento aqui do meu eixo X, eu vou ter aqui a lista de todas as opções que eu posso colocar tanto no eixo X como no eixo Y. Então, eu posso colocar informação de data, data de criação, data de fechamento, data de atualização. Posso colocar qualquer tipo de campo no chamado, então a fila, o cliente, a prioridade, o proprietário. Posso colocar campo dinâmico. Então, eu tenho aqui toda uma lista de opções que eu posso usar
como eixos dos meus relatórios. E a última opção aqui que eu tenho são os filtros. Então, para lista de chamados ou para gráficos que vão, às vezes, trazer muita informação, eu posso aqui filtrar se eu quero ter, por exemplo, só os chamados de uma determinada fila, de uma determinada prioridade. Então, é para eu diminuir um pouco ali a quantidade de informação que ele vai trazer, para eu deixar ele um pouco mais específico. E aí eu posso fazer minhas alterações e depois salvar aqui. O que muda de uma métrica para uma lista é que na lista a gente já tem a informação de eixo X e eixo Y, só que no meu eixo Y eu coloco apenas o tipo de ordenação que eu quero. Então, pensando numa lista, eu coloco qual maneira eu quero que essa lista seja ordenada, se vai ser pela idade do chamado, se vai ser por fila, se vai ser por cliente, pela data de criação, eu posso escolher aqui. E no meu eixo X, eu configuro o que eu quero que tenha nessa lista. Então, eu posso colocar aqui quantos campos eu quiser, quantas colunas eu quiser. Então, eu poderia colocar, por exemplo, aqui o número do chamado, a quantidade de artigos, o número do ticket, a idade, o título, a fila. Então, posso colocando aqui quantas colunas eu quiser. Tem aqui campos, opções referentes à parte de SLA, a parte de cálculo de prazos. Eu posso ir acrescentando aqui as minhas informações. E aí, conforme eu vou ajustando as minhas colunas, ele já vai ajustando aqui de como a maneira que ele vai exibir a lista ali dos meus tickets. E depois posso também dar um salvar. Então, para o que muda da métrica para a lista é que no eixo X eu posso colocar quantas colunas, quantos atributos eu quiser aqui. Então, por último, a parte de lista de relatórios. Supondo que então eu configurei as minhas listas, as minhas métricas, e eu quero criar como se fosse um relatório semanal ou um relatório mensal para ser enviado para mim automaticamente. Eu posso usar essa opção aqui de criar relatório. E aqui eu coloco o nome para ele, por exemplo, relatório semanal. Posso colocar uma descrição, então se eu quiser falar sobre o que se refere esse relatório, de quanto em quanto tempo que ele é executado, que ele é enviado, eu poderia colocar aqui. Aqui eu consigo configurar para ele ser gerado automaticamente para mim. Então, eu posso colocar, por exemplo, que eu quero que ele gere diariamente ou então toda segunda-feira. Vou deixar aqui a opção de agendamento básico e a opção diário. Se eu quisesse alguma coisa um pouco mais customizada, eu poderia usar essa opção aqui. E aqui eu posso colocar até quais que vão ser as horas e os minutos que eu quero que ele execute. Eu posso colocar também o idioma. E aqui são todas as configurações do e-mail que vai ser enviado automaticamente para mim. Então, aqui eu vou colocar, por exemplo, o assunto do e-mail como relatório semanal. Aqui é o assunto do meu e-mail. Aqui eu posso colocar os recipientes, as pessoas que vão receber esse meu relatório. Coloco os destinatários. E aqui são configurações do meu PDF.
Então, posso colocar um título, posso colocar um prefácio, posso colocar um epílogo, então tenho várias opções aqui disponíveis. E aqui eu vou adicionando as listas e as métricas que eu quero que tenha nesse meu relatório. Então, posso adicionar, por exemplo, a lista de chamados novos, e aí ele vai adicionando aqui, e já traz quais que vão ser as filas, como é que estão configurados os eixos. Posso colocar aqui também uma outra lista, então tenho aqui várias opções que eu posso ir acrescentando, que ele vai trazer para mim tanto as listas como as métricas, eu só preciso saber o nome da estatística que eu quero adicionar e utilizar essa opção aqui. E aí eu posso dar aqui um criar relatório, vou dar um salvar e finalizar. E aqui eu já tenho o meu relatório criado, o meu relatório semanal, que eu vou receber já automaticamente por e-mail, mas se eu quiser executar aqui, eu posso não executar relatório, e aí ele vai gerar para mim um PDF, ou então eu posso depois, se eu quiser, por algum motivo não estou mais utilizando esse relatório, eu posso excluir ele aqui também. E aí ele gera como se fosse um PDF aqui para mim, com as informações ali que eu preenchi, e ele vai trazer o índice dos relatórios que ele tem configurado, as estatísticas que ele está configurado, e vai trazer ali para mim as listas ou os gráficos que eu configurei. E agora a última opção do nosso webinar de hoje, que é a visão geral de calendário. Então, nessa opção aqui, eu consigo criar vários compromissos dentro do sistema, como se fosse mesmo um calendário de e-mail, onde eu crio ali os eventos, quando eu tenho alguma reunião, ou quando eu tenho alguma visita em algum cliente, algo assim. E aqui, nessa primeira opção, primeiro ponto importante, eu tenho, assim como no dashboard, assim como nos relatórios, a parte de layouts. Então, posso escolher em qual layout eu quero ver os meus compromissos. Tenho as configurações individuais para cada um, tem as opções de expandir aqui também disponíveis. Para cada um deles, vou ter aqui a configuração do meu widget. E tenho também a configuração geral da tela, se eu quiser adicionar alguma coisa, ou então remover ou trocar a ordem, eu posso aqui escolher o meu layout e fazer as alterações. E como que funciona então o nosso calendário? Eu vou ter aqui também as ações disponíveis, então se eu quiser criar um compromisso, eu posso usar essa opção aqui, ou então os atalhos disponíveis em cada um dos widgets aqui também. E eu tenho a opção de ir até, se eu quiser ir para algum desses widgets específicos. Então, o primeiro ponto que a gente tem aqui é por qual tipo de visão que você quer visualizar os seus compromissos. Então, se você quiser ver os compromissos de hoje, os compromissos da semana, você pode escolher por qual visão é melhor. E aí, eu vou ter várias opções aqui disponíveis. Eu tenho a visão por agenda, tenho a visão por linha de tempo e tenho a visão em grade. E aqui na lateral eu vou ter os meus calendários disponíveis. Esses calendários eles podem estar ou divididos em atividades ou então divididos em departamentos também. Então aqui no meu caso ele está dividido tanto por departamento, então eu tenho, por exemplo, um calendário aqui dos compromissos relacionados a vendas, tem um de manutenção, então visita técnica, manutenção em servidor, parte de relatório, backup, essas partes que são mais envolvem mais parte de TI. Tenho aqui um calendário para entrevistas, então entrevistas de emprego para funcionários novos, eu vou ter aqui os compromissos criados para cada um deles. E tem um de visita técnica aqui para cliente, que é usado pela parte de TI também. Então, antes de mostrar a diferença de cada uma dessas visões aqui, vamos criar um novo compromisso de calendário. Para os compromissos, eu vou ter, primeira opção aqui, qual o calendário que eu quero vincular ele.
Eu vou fazer um exemplo de visita técnica, então vou escolher o calendário de visita técnica e vou colocar visita técnica ao cliente RS. Na descrição vou colocar visita técnica para verificar problema na impressora. Na localização, eu posso colocar ou a cidade, posso colocar até o endereço da visita técnica que eu vou fazer. Então, vou pegar aqui o endereço de exemplo. Vou pegar aqui o endereço da OTRS para inserir aqui a minha localização. Para vocês verem depois também como que vai ficar. Aqui na parte de recursos, por se tratar de uma visita técnica, eu posso colocar aqui qual time que vai atuar. Então, vou colocar aqui que é meu time de field de São Paulo e que vai ser a Carmen que vai fazer essa visita. A segunda parte que eu tenho aqui é a configuração da data e hora que vai ser esse compromisso. Então, eu posso colocar tanto um compromisso que vai ser o dia todo, ou então eu posso colocar aqui a data e hora específico para esse evento. Vou colocar aqui, por exemplo, dia 5 e vou deixar aqui como o dia todo preenchido. Uma outra opção interessante que a gente tem aqui é o repetir, que é caso eu queira, para o caso de manutenção, por exemplo, se eu quiser criar compromissos para já serem criados automaticamente a cada período de tempo, eu posso utilizar essa opção aqui. Eu já mostro em seguida um exemplo com ela. A parte de notificação, eu posso colocar aqui se eu quero receber um alerta quando essa visita técnica tiver para chegar. Então, eu posso pôr aqui para receber uma hora antes, um dia antes, uma semana antes, ou até 15, 20 minutos antes. Então, vou colocar aqui, por exemplo, um dia antes. E se eu tiver um ticket, um chamado associado a essa visita, eu posso inserir ele aqui. Então, vou colocar adicionar esse ticket e vou dar um adicionar aqui também. Então, com isso, eu tenho o meu compromisso criado e agora eu consigo ver melhor a parte aqui das minhas diferentes visões dos compromissos. Vou usar esses dois aqui de exemplo, porque esse primeiro aqui, como é o compromisso de hoje, ele não vai trazer esse compromisso que eu acabei de criar. Então, visão de agenda, ele vai trazer aqui para mim a data que vai ter esse compromisso e o título ali que eu inseri no meu compromisso. Visão de linha do tempo, ele vai trazer aqui os dias e vai trazer aqui os horários também. Então, eu consigo ver aqui quando está chegando na minha visita técnica, consigo navegando por aqui. E a minha visão em grade vai trazer aqui os horários disponíveis e vai trazer qual que é o dia aqui que tem o compromisso. Na outra visão de compromisso do mês, na agenda ele vai trazer da mesma maneira. Visão de linha do tempo ele também vai trazer e eu posso ir navegando aqui se eu quiser pelos meses. E na visão de mês, de grade, ele vai trazer dessa maneira aqui, como se fosse uma página ali num calendário. Então você consegue ver todos os compromissos, os eventos que estão criados aqui numa visão mais mensal. E agora eu vou criar um novo compromisso, só que eu vou criar aquele compromisso automático, usando a opção de repetir para vocês verem como que funciona. Então, vou colocar aqui no calendário de manutenção. Vou colocar verificação de backup. Vou colocar a descrição aqui, verificar backup dos clientes. Vou colocar aqui a equipe de field, equipe de servidores, que vê essa parte. E vou colocar aqui o meu agente.
Vou deixar esse compromisso também como o dia todo e vou selecionar aqui, não vou selecionar essa data e vou colocar aqui que eu quero que esse evento ele se repita toda semana até, por exemplo, o fim aqui do mês. Vou colocar para ser notificado um dia antes e vou dar um adicionar aqui. Vou só pôr a data de início aqui, só para ele saber qual data que ele vai iniciar. Vou dar um adicionar. Já tenho aqui um compromisso configurado da verificação de backup. Se eu ir na próxima semana, tenho ele aqui também. E conforme vai passando as semanas, eu vou tendo aqui o meu compromisso. E na visão geral aqui do mês, eu também consigo ver, se eu ir passando pelos próximos meses, eu consigo ver já esse compromisso aqui até a data limite que eu inseri. Outras opções que tem interessante aqui nessa parte dos nossos calendários é a seguinte opção. Então, supondo aqui que essa verificação de backup, ela especificamente essa vai levar um pouco mais de tempo para eu fazer a verificação, vai durar 2 dias. Então eu quero expandir aqui esse meu compromisso. Eu posso vir aqui com o mouse e posso arrastar, diminuir ou então aumentar esse meu compromisso aqui. Então eu consigo trocar aqui e posso depois, se eu quiser, voltar no que estava antes também. Eu tenho a mesma possibilidade aqui também na visão aqui do mês. Então, se eu quiser aumentar aqui o tempo, eu poderia aqui também fazer essa alteração. E aí ele vai perguntar para mim se eu vou fazer essa alteração apenas uma vez para esse evento específico ou se vai ser para todas as concorrências aqui, todos os eventos que já estão configurados. E aí eu posso fazer essa alteração também. Então tem várias opções aqui dos compromissos que a gente consegue trocar indo arrastando com o mouse também. E a última opção que eu tenho aqui disponível vai ser a parte aqui de calendário de recursos, que aí ele vai trazer aqui para mim os nomes dos meus agentes, dos meus atendentes no sistema, e vai trazer os compromissos que cada um tiver ali associado para eles. Então, se eu tiver visitas técnicas para o Tim Maia ou para a Camila, ele vai trazer aqui para mim nessa visão do calendário. E aí, se eu quiser trocar o compromisso de uma pessoa para outra, eu consigo utilizar essa opção aqui bem mais rapidamente. E uma dúvida que algumas pessoas têm em relação aqui à parte do meu calendário é se ele consegue ser integrado com outros sistemas. Vocês conseguem, através da administração ali, gerar um link para ser compartilhado, para você compartilhar esse calendário e utilizar, por exemplo, no Outlook, ou então utilizar no Office 365, então é possível. Só que ele vai ser apenas de leitura, então ele vai trazer todos os compromissos que tem criados aqui no TRS e vai colocar na sua ferramenta externa. Só que se eu fazer alguma criação direto no calendário do meu sistema de terceiro, ele não vai replicar aqui. Então, ele é apenas uma integração de somente leitura. E outras opções que a gente possui aqui também na parte do calendário, por exemplo, na visão de linha de tempo, se eu quiser customizar essa visão de linha de tempo, então, se eu não trabalho, por exemplo, vou expandir aqui o meu widget de compromissos da semana e linha de tempo. E aqui eu tenho todos os horários trabalhados, que vão da meia-noite até as 22 horas, ali o dia inteiro. Se eu quiser configurar, por exemplo, que a hora que inicia esse calendário é às 8, ele finaliza às 18, e eu quero que ele pule ali de 2 em 2 horas, da maneira que tá. Eu posso fazer essa alteração, e aí ele vai
trazer só as horas que estão trabalhadas aqui também. Então, essa é uma outra possibilidade que a gente tem de customização do calendário. E aqui a gente pode ter também, só lembrando, a mesma visão que eu tinha ali na minha visão geral de calendário, eu posso ter aqui também no meu painel inicial, eu só preciso escolher aqui a opção, e aí eu vou ter os compromissos também disponíveis aqui para serem visualizados. Bom, então esse foi o nosso conteúdo desse webinar da parte de dashboards. Se vocês tiverem alguma dúvida sobre o conteúdo que foi abordado aqui ou então nos outros vídeos, ou às vezes algum tópico que eu não comentei e vocês gostariam de saber como que funciona, como eu disse no início, fiquem à vontade, entre no site da utrs.com.br e nosso time de vendas vai ajudar você. Muito obrigada por ter ficado no vídeo até o final e até a próxima!